a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós, de fato, somos atraídos por Deus, porque Deus fala aos nossos corações. Deus sabe nos tocar no mais íntimo da nossa vida, no mais íntimo do nosso ser. Ele toca e requer de nós uma resposta. E durante toda a história da salvação, desde que Deus nos criou esse mundo para nos abrigar, Ele sempre quer a mesma coisa, que nós nos aproximemos dEle. É claro que com a vinda de Jesus, nós descobrimos que Deus não é apenas o nosso Criador, Deus, Ele é o nosso Pai. E sendo o nosso Pai, Ele exerce sobre nós uma atração de amor. Nós amamos os nossos pais. Pode ser os piores pais do mundo, mas a gente sempre tem um sentimento de ligação com aquela pessoa, com aquele outro ser, e que nós ficamos até um pouco extasiados quando a gente pensa no nosso pai, quando a gente pensa na nossa mãe, porque exerce em nós um caráter de aproximação e de atração. Hoje, esta leitura do profeta Oséias, ela é quase que uma proclamação do amor de Deus. Aquela conclusão que São João teve na sua primeira carta, né? Deus é amor, de fato já estava aqui nesse texto. E é como se o próprio Deus estivesse não reclamando de que seus filhos não estejam de acordo com suas palavras, não reclamando que as pessoas estejam longe dos seus caminhos, mas dizendo: olha, sempre eu tratei vocês com carinho, atraía vocês com laços de humanidade e com laços de amor. Era para vocês como um pai que leva uma criança ao colo. Essas palavras, elas, pelo menos nas pessoas que têm fé, devem causar em nós um impacto. Porque a imagem que nós temos de Deus, muitas vezes uma imagem distorcida, é que Deus é um ser superpoderoso, intangível, inacessível. Mas Deus não é assim. Deus é próximo. E a proximidade dele nos assusta, porque a gente fica pensando: como Deus pode me amar tanto assim, do jeito que eu sou? Nós olhamos a história do povo de Israel, olhamos a nossa história, sabemos que muitas vezes elevamos para nós altares nos quais nós colocamos ídolos, substituímos a Deus por um monte de coisa, e mesmo assim Deus nos ama. Há pouco tempo, recebendo essas mensagens de WhatsApp, eu recebi um pequeno textozinho que era uma criança abraçando-se com Jesus, e Jesus dizia para ela assim: eu te amo. E ela diz assim para Jesus: eu não consigo compreender por que o Senhor me ama, porque nem eu me amo. É claro que é uma foto impactante, mas que ao mesmo tempo revela para nós um Deus que nós muitas vezes não conhecemos. Ou nós tratamos Deus como um babaca, que é um pai bonachão, que permite tudo, deixa a gente fazer qualquer coisa, não está nem aí. Esse é um Deus bobo, um Deus que não se assimilha ao Deus de Jesus. Ou nós temos em nossa mente também um Deus todo carrasco,
pronto para punir, pronto para olhar para nós, para nos cobrar dos nossos pecados. Mas Jesus e o profeta Oséias hoje, ele nos faz olhar para o coração de Deus e escutar esta palavra. Meu coração comove-se no íntimo e arde de compaixão. Não me servirei do temor nem do terror. Ou seja, Deus, ele não quer se aproximar de nós pelo medo, ele quer se aproximar de nós pelo amor. Por aquilo que ele é, por aquilo que ele representa na nossa vida. E nós temos que perceber esta imagem que Jesus nos apresenta de Deus. Um Deus que é Pai, mas um Pai mesmo, que nos ama, é capaz de dar a vida por nós, mas que nos puxa as orelhas, que nos pede para poder ser também com Ele amoroso, através do cumprimento dos mandamentos e da sua palavra, que nos pede para sermos fiéis e não incrédulos, que nos pede para que a gente tenha a capacidade de amá-lo da mesma maneira com que Ele nos ama. E aí nós vamos descobrindo que esse Deus que Jesus anuncia é o Deus que todos nós procuramos. Mas quando nós o descobrimos, nós temos uma resistência em relação a Ele. Porque se Deus ama todo mundo, Ele ama o ladrão, Ele ama as pessoas que fazem o mal. E isso pira o cabeção. Pira porque as pessoas que não têm fé, a primeira coisa que eles dizem para nós, os ateus, são o seguinte: se Deus existe, por que pessoas morrem de fome? Por que crianças morrem de doenças incuráveis? Deus nos ama. Qual é a mãe que tem como tirar do seu filho uma doença? Qual é o pai que tem como tirar do seu filho uma doença? Às vezes Deus se comporta conosco como um pai que não é capaz de tirar as nossas doenças, mas que é capaz de modificar aquilo de mal que nós passamos e transformar isso em algo maior. É interessante nós ouvirmos esta palavra hoje, porque nós olhamos para um Deus diferente. Um Deus que não está presente em lugar nenhum, somente Jesus nos revelou Ele. Os outros acreditam num Deus energia, em um Deus que está preso numa bola, de um Deus que está pronto para abduzir a gente, destruir a gente na sua bondade, no seu amor, na sua energia. O nosso Deus não, Ele nos quer como filhos. E enviou seu Filho para que nós pudéssemos ter essa notícia. O reino de Deus está próximo. E nós somos chamados, como Jesus hoje diz aos discípulos, de anunciar esse reino. Quantas pessoas precisam se sentir amadas por Deus para que possam amar também? Quantas pessoas precisam olhar para Deus hoje e descobrir que esse Deus a quem nós servimos é um Deus que não apaga as nossas culpas, como nós temos a imagem do Pai misericordioso. Ele não apaga o passado do filho que saiu, gastou toda a sua parte da herança com prostitutas. Não tem como apagar, mas tem como abraçar, tem como acolher. E se a gente não se sentir acolhido por Deus, se a gente não se sentir amado por Deus, dificilmente nós vamos entender o que Jesus nos diz no Evangelho hoje, nos enviando para poder pregar a boa nova. Antes de sentir-se amado por Deus,
antes de se sentir pecador, que não responde ao amor de Deus, antes de compreender que Jesus é aquele que veio entregar sua vida para nos salvar, veio pagar os nossos pecados, antes da gente ter a certeza de que o Espírito Santo nos dá vida e nos faz viver em comunidade, nós nunca vamos compreender Jesus. Vamos viver a vida inteira lendo e relendo leituras, evangelhos, mas não permitiremos que Deus toque no mais profundo do nosso coração e nos faça avançar para as águas mais profundas. Irmãos e irmãs, olha a prece que nós fazemos hoje neste Salmo 79. Voltai-vos para nós, Deus do universo. Olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou. Protegei-a e ao rebento que firmastes. Pensa na grandiosidade do universo. Pensa no tamanho do mundo, que a gente não conseguiu ainda nem descobrir 10% daquilo que é o mundo. Vocês sabem disso. O homem só conhece 10% do mundo. Porque 90% do mundo está debaixo de água e os estudos talvez saibam mais sobre a Lua do que sobre essa terra. Pensem bem. Imaginem, nós num salmo olhamos para esse Deus do universo e pedimos a Ele, volte para nós o seu olhar. Não seria muita audácia da nossa parte? Um ser pequeno, um ser insignificante. Você imagina a Terra do tamanho que é, no universo insignificante. Imagina eu e você. Nós todos, enquanto comunidades cristãs. Mas esse Deus do universo olha para nós. Esse Deus do universo nos atrai com seu amor. Esse Deus do universo está pronto a doar a sua vida de novo, se for preciso, numa cruz para nos salvar. Ele já fez isso. Mas se for preciso, Ele faz de novo, eu tenho certeza, porque o amor dele é grande. E a gente precisa compreender isso, para a gente viver a santidade de vida. Nós não vamos convencer ninguém sobre a fé. Se a pessoa não se abrir a esse toque reconfortador, transformador de Deus, ela não é capaz de compreender nem quem é Jesus. E aí a gente começa a falar bobagem, né? Começa a criticar os outros. Ah, fulano de tal é comunista porque gosta de padre, fulano de tal é direitista porque é isso. E a gente começa numa briga total, igual a gente está vendo por aí. Nós, seres humanos, precisamos nos amar mais e nos espelhar em Deus para amarmos os irmãos. Mesmo que aquele irmão seja um pé, uma pedra no nosso sapato. Mas a gente precisa amá-lo, porque Deus o ama. Se a gente fizesse isso, a nossa justiça seria mais justa. A gente viveria melhor nos nossos relacionamentos. Eu preciso desse amor de Deus. Você precisa desse amor de Deus. E nós precisamos que esse Deus do universo volte o olhar dele para nós. Mas é preciso estar olhando para Ele, para que a gente possa perceber o momento em que o seu olhar vai se encontrar com o nosso e nós vamos dizer com todas as palavras da nossa boca: eu te amo, Deus, de todo o meu coração, de toda a minha inteligência, com toda a minha força.